Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Código de falha P0172 significa sistema de combustível muito rico, banco 1. O computador do seu carro definirá o código quando determinar que há muito combustível, ou pouco oxigênio, na mistura de ar e combustível do motor. Observação: o sensor de oxigênio não se importa com o combustível não queimado no fluxo de escape. O sensor foi projetado para detectar oxigênio, não combustível. Portanto, sempre que um cilindro apresentar falha de ignição devido a faísca ou compressão, haverá combustível não queimado no fluxo de escape e oxigênio que não se ligou a esse combustível, ambos passando pelo sensor de O2, mas o sensor só verá o oxigênio. O que significa banco 1 em P0172? A parte banco 1 desse código indica que o problema está concentrado no lado do motor que inclui o cilindro número 1. Como os motores de 4 cilindros em linha têm apenas um banco, o único banco que eles têm é considerado o banco 1. Mas os motores de 6 cilindros em linha podem ter 2 bancos, 3 cilindros por banco, mesmo que o motor tenha uma configuração em linha. Quais são as possíveis causas do código P0172? Como qualquer outro código OBD-2, um P0172 pode ser causado por uma variedade de problemas. Em outras palavras, não há uma maneira fácil de determinar o que está causando o problema, a não ser examinar as peças críticas responsáveis pela manutenção da mistura correta de combustível. Veja a seguir os vários motivos possíveis pelos quais você recebe o código de motor P0172. Óleo do motor contaminado, muito tempo. Desde a última troca de óleo, um injetor de combustível com vazamento, pressão excessiva de combustível devido a uma restrição na linha de retorno de combustível ou a um regulador de pressão de combustível com defeito, cartucho de carbono saturado devido ao acondicionamento do tanque de combustível, filtro de ar entupido, restrições em algum ponto do sistema de admissão de ar, entupimento devido a acúmulo ou dano físico nos seguintes componentes do escapamento: conversor catalítico, tubo de escapamento e silenciador. Sensor de U2 defeituoso, mas os sensores de U2 geralmente falham ao fazer a leitura de Lean, não de Rich. Vazamento no escapamento, a montante do sensor de U2, um vazamento permitirá que o oxigênio entre no fluxo de escapamento, geralmente, gerando o código oposto em vez de um P0172, problemas com outros sensores, por exemplo, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor de fluxo de massa de ar, problemas no circuito, como conexões soltas e fiação danificada. Problemas com o PCM, como software, que precisa ser atualizado. Quais são os sintomas comuns do P0172? Uma mistura rica de combustível pode fazer com que o motor consuma mais combustível, devido às medidas extraordinárias que o SM/PCM pode usar para manter o sistema de combustível em equilíbrio. Talvez você não perceba nenhum sintoma além da luz de verificação do motor. 1000. Em casos extremos em que outro componente falhou, os sintomas podem variar de leves a danos ao motor. Seu sistema de escapamento também está em risco porque o combustível não queimado que chega às linhas de escapamento pode queimar e danificar peças como o conversor catalítico. Para evitar essas dores de cabeça, fique atento a esses sintomas: luz de verificação do motor, falta de potência do motor, marcha lenta, irregular ou ondulante, hesitação na aceleração, falha de ignição, forte cheiro de combustível vindo do escapamento ou dentro da cabine, baixa economia de combustível. Como diagnosticar o código P0172? Conforme mencionado acima, há muitas causas possíveis para o código OBD-2 P0172. Portanto, pode ser difícil diagnosticar o problema exato que aciona o código de falha. Como corrigir o código de falha P0172? Há muitas maneiras de corrigir um código P0172, mas isso dependerá da causa exata. Talvez você precise apenas limpar um componente, mas, em alguns casos, provavelmente precisará substituir algo. Como resultado, não há uma solução rápida para esse problema. Você precisará diagnosticar o código com precisão, conforme descrito acima, e depois realizar os reparos necessários. E, é claro, lembre-se de que todos os veículos são diferentes. Ao solucionar problemas e reparar códigos de falha OBD-2, não deixe de consultar as informações de reparo de fábrica para o seu aplicativo. Os manuais de reparo, como os da Chilton, são úteis, mas uma assinatura da ALLDATA é ainda melhor. A ALLDATA oferece assinaturas de um único veículo para quem gosta de fazer você mesmo e fornece informações detalhadas sobre reparos de fábrica. Idealmente, os motores de combustão devem queimar uma mistura de combustível de 14,71
Isso significa que deve haver 14,7 partes de ar e 1 parte de combustível na mistura por peso, não por volume. Basicamente, um motor usa cerca de 9.000 galões de ar para cada galão de combustível. Os engenheiros sempre medem o combustível por peso. Os injetores são classificados de acordo com o número de libras, gramas, quilogramas, etc. de combustível por hora que podem fornecer em uma determinada largura de pulso. Se a proporção ar-combustível estiver equilibrada em 14,71, o motor queimará da forma mais limpa possível, o que significa que cada molécula de hidrocarboneto se casa com 2 moléculas de oxigênio. Esse processo forma CO2, que alimenta a grama ao longo da estrada. Pense nisso, as plantas precisam de CO2. O CO2 é muito mais pesado que o ar e se liga ao solo. E, novamente, as árvores e as flores precisam dele para sobreviver. Quando ocorre esse casamento na câmara de combustão entre o HC e o oxigênio, acionado pela faísca de ignição, o calor é produzido, muito repentinamente, de modo que o nitrogênio inerte, que compõe 78% da carga total de ar, se expande e o pistão é acionado para baixo para acionar o virabrequim. Se a relação ar-combustível não estiver equilibrada e houver combustível em excesso, cada molécula de hidrocarboneto só pode casar com uma molécula de oxigênio, formando CO, que é venenoso. O excesso de combustível e a falta de ar são considerados ricos, o excesso de ar e a falta de combustível são considerados magros. O código P0172 indica que o SCM/PCM está detectando ou detectou uma condição rica. O SCM/PCM e o sensor de O2 têm o objetivo de manter o equilíbrio na câmara de combustão. Se a mistura se afastar muito do equilíbrio, um código é armazenado. Se a mistura ar-combustível estiver suficientemente desequilibrada, a pequena quantidade de oxigênio será consumida e haverá uma grande quantidade de HC, que é o combustível não queimado que deposita fuligem nas velas de ignição. Os sensores de oxigênio ajusante podem ser usados para calcular a proporção ar-combustível. O computador determina a relação ar-combustível monitorando o S-sensor de oxigênio a montante, mas se o SCM/PCM determinar que os sensores de oxigênio a montante não são mais confiáveis, os sensores a jusante, atrás do conversor catalítico dianteiro, serão usados para os cálculos da relação ar-combustível. Muitos mecânicos não sabem disso e podem nem mesmo acreditar, portanto, esteja ciente disso. O que é o ajuste de combustível? O ajuste de combustível é a resposta do SCM/PCM aos sensores de oxigênio quando o sistema está no que é conhecido como controle de combustível de circuito fechado, o que significa que ele usa a entrada do sensor de O2 como um fator para fazer ajustes constantes no ajuste de combustível. O sistema de controle de combustível entra em circuito aberto com o acelerador totalmente aberto e começa em circuito aberto com o motor frio ou se o SCM/PCM detectar um mau funcionamento grave em outra parte do sistema. Para começar, há o corte de combustível curto e o corte de combustível longo. O fuel trim é o indicador de ajuste da mistura de combustível do SCM/PCM que é visível em um fluxo de dados ao vivo de uma ferramenta de análise. Os sinais do sensor de O2 podem ser medidos com um osciloscópio ou voltímetro digital, mas o fuel trim não pode ser medido de nenhuma outra forma, exceto por dados ao vivo em uma ferramenta de análise. O fuel trim é a resposta programada do SCM/PCM às condições percebidas como ricas ou pobres, conforme relatado pelo S-sensor de oxigênio. Sobre o corte de combustível de longo e curto prazo, as compensações de combustível de curto e longo prazo são geralmente exibidas como uma porcentagem. A escala é organizada como uma linha reta, com 0 no meio, números positivos à direita e números negativos à esquerda. Um ajuste de combustível adequado em um sistema saudável deve operar em um único dígito, logo acima e abaixo de 0, e deve sempre se mover ligeiramente para cima e para baixo, acima e abaixo de 0. O sensor de O2 passa rapidamente de rico para pobre quando tudo está funcionando corretamente, sendo 0,5 volts o centro da oscilação de tensão. E, à medida que o sensor de O2 oscila, o nível de combustível também oscila. Um ajuste de combustível adequado em um sistema saudável deve operar em um único dígito, logo acima e abaixo de 0, e deve sempre se mover ligeiramente para cima e para baixo, acima e abaixo de 0. Quando a ferramenta de análise exibe um histograma do ajuste curto de combustível logo acima do rastreamento do sensor de O2 para comparação, você notará que o ajuste curto de combustível se parece com um padrão de dente de serra e o padrão de O2 se parece com corcovas de camelo. Em um sistema saudável, o sensor de O2 alternará de 2 a 5 vezes por segundo, geralmente mais em rotações mais altas. Conforme o O2 aumenta, o trim de combustível diminui, conforme o padrão de O2 muda de direção, o mesmo acontece com o trim de combustível.
que sempre se move na direção oposta ao sinal de U2. Novamente, o trim de combustível responde à entrada e à atividade do sensor de U2, que é um indicador de combustão após o fato. Se o U2 oscilar para cima, rico, e permanecer lá, o trim de combustível responderá começando a corrigir para o lado negativo de zero, e continuará a corrigir até que o sensor de U2 indique que a correção negativa fez com que o sensor de U2 voltasse à atividade normal. Nesse caso, o SEM/PCM definirá o código P0172. Em circunstâncias extremas, você poderá observar uma redução de combustível de até 30%. O SEM/PCM faz uma correção de compensação de combustível modificando o pulso do injetor. Aqui está uma dica para o diagnóstico do P0172. O trim de combustível de longo prazo é um fator de ajuste grosseiro que se ajusta lentamente na mesma direção do trim de combustível curto até que o trim de combustível curto retorne ao intervalo zero. Portanto, ao procurar a causa de um P0172, se estiver usando uma ferramenta de análise que exiba dados em tempo real, verifique primeiro o trim de combustível longo, pois ele é um indicador de onde ocorreu o trim de combustível curto assim que o problema ocorreu. Se achar que corrigiu o que estava causando o problema, remova o cabo da bateria para limpar a memória adaptativa, trim de combustível. Para que tudo comece novamente do zero, assim que a tela da ferramenta de análise indicar loop fechado, o trim de combustível curto deve ficar próximo de zero se começar a se desviar da faixa zero assim que o SEM/PCM entrar no controle de combustível de loop fechado, ainda há um problema. Qualquer valor de trim de combustível maior que 10 ou 10 negativo significa que há um problema. Quanto mais distante de 10 em ambas as direções, maior o problema. Quando o LTFT fica entre 20 e 25 negativos, isso varia ligeiramente de fabricante para fabricante, o código P0172i, ou P0175 provavelmente, será definido. Em conclusão, o código de falha P0172 indica que o sistema de combustível está operando de forma muito rica no banco 1, o que pode levar a problemas de desempenho e eficiência do veículo. É fundamental realizar uma análise detalhada para identificar a causa raiz, que pode incluir desde problemas no sensor de oxigênio, até vazamentos de combustível. Manter o sistema de injeção e os componentes relacionados em bom estado é essencial para garantir o funcionamento adequado do motor. Se você estiver enfrentando esse código, não hesite em procurar um mecânico qualificado para evitar danos maiores ao seu veículo. A manutenção preventiva é sempre a melhor solução.